Então nós vamos ativar o som. Bom dia, meu irmão, tá bom? Beleza? Olha, vamos então desativar o som e vamos botar. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã que o Senhor nos proporciona. Nós te agradecemos pela tua fidelidade, pela tua bondade, pela tua misericórdia que se renovou nessa manhã. Eu declaro, Pai, que a minha dependência ela é 100% no Senhor e do Senhor. Que a palavra aqui ensinada, ministrada, ela não volte para o Senhor vazia, mas ela seja inscrita na nossa mente e no nosso coração. Eu quero declarar, Pai, ó Deus, que o Senhor é o nosso único Deus e Salvador. E nós amamos o Senhor. Por isso, fala ao coração de cada pessoa, através dessa escola bíblica, que o nome do Senhor seja glorificado no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos aí, que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Tem muita gente que está chegando, está entrando, né? Creio que eles vão entrar aí daqui a pouco, mas nós já vamos dar início. Então, falar sobre a volta de Jesus, sobre o Apocalipse e sobre o final dos tempos. Isso é algo assim que as pessoas buscam, né? Muito nesses últimos dias tem buscado um conhecimento, principalmente diante dos últimos acontecimentos aí de pandemia. Surgem muitas opiniões sobre essa pandemia mundial, se isso pode ser um sinal ou não, mas nós temos que ver à luz da Bíblia quais primeiros é o sinal do final dos tempos, e se a volta de Jesus está próxima ou não. Durante toda a história da igreja evangélica, vamos dizer, dos anos 60 para cá, se você pegar pregações de Billy Graham, ele já falava sobre a volta de Jesus, que estava próxima. Billy Graham morreu com 90 anos, né? Mais de quase 100 anos de idade, né? E não concretizou aquilo que ele tanto pregava, né? Que a volta de Jesus estava próxima. Agora, o que é esse próximo? E o que é os sinais da vinda dele? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é por que Jesus tem que voltar. Né? Por que Jesus veio? O que é a Bíblia? A Bíblia é um livro dos evangélicos? A Bíblia é o livro do cristão? Ou a Bíblia é a palavra de Deus para toda a humanidade? Então, antes de entender qualquer coisa, eu tenho que procurar saber o que eu preciso saber antes de falar sobre a volta de Jesus. Você está vendo uma mão aí com um bebezinho na mão. Né? Então, por que eu coloquei essa mão com um bebezinho na mão? Quem é Deus? Por que Deus fez você? Por que Jesus vai voltar? Será que o Apocalipse é para punir as pessoas do mundo que não conhecem Jesus? Ou as pessoas malvadas? Ou os homens ruins e maus? Será que o final da Bíblia é para a destruição desse mundo tenebroso e a morte de todas as pessoas? Será que Jesus vai recolher a sua igreja e vai deixar esse mundo aqui em chamas, matando pessoas, destruindo pessoas na face da terra? Antes de entrar sobre a volta de Jesus, sobre o Apocalipse e o final dos tempos, eu tenho que conhecer o caráter de Deus. A primeira coisa que você tem que aprender é que até hoje os judeus chamam Deus com um nome interessante. Hashem. Hashem, El Elyon e alguns outros nomes que não são nomes. Não chama de Jeová, de Javé, de Yavé. Isso aí é uma tentativa de pronunciar o nome de Deus. E Hashem significa o nome. Hashem, o nome, o nome, o nome. O que significa isso, hein? Se eu pegar a Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, verso 14. Moisés, ele pergunta o nome de Deus. E Deus dá uma resposta para ele bem interessante. Né? Como que Deus era chamado no Antigo Testamento? Até Jesus, como que eles chamavam Deus?
Você sabe que a palavra Deus deriva da palavra Zeus, né? É uma derivação de Zeus, que é o deus grego da mitologia. O judeu não chama Deus de Deus. Ele chama de Hashem, que é o nome, El Elyon, o eterno, né? O Altíssimo, né? Chama de o eterno, o Altíssimo, o nome, mas não chama de Deus, falando a palavra Deus. Porque Deus tem vários deuses. Então, em Êxodo 3,14, quando Moisés pergunta a Deus o nome dele, e essa pergunta ela foi direcionada porque no Egito havia os deuses com os nomes deles. Então, Moisés ele faz uma pergunta interessante. Êxodo capítulo 3, verso 14. Vamos ver do 13. Desculpa. Êxodo 3:13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome para sempre. Assim gostarei de ser lembrado de geração em geração. Então o judeu também chama Deus, sabe como? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, por causa disso aqui. Então qual é o nome de Deus? Não deixou o nome, não. Ele falou que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E aí veio Jesus. E Jesus, os discípulos falaram: Senhor, como é que nós vamos orar ao Deus de Abraão, de Isaque? E Jesus ele vai nos dar uma dica de um projeto. Presta atenção. Para você entender Apocalipse, a volta de Jesus e o final dos tempos, você tem que entender para que você nasceu, o que você está fazendo nessa terra, por que vai acabar tudo e começar de novo. Então, quando perguntaram a Jesus, Jesus fala assim: vós não sabeis que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, não é Deus de mortos e sim de vivos? Mas falaram: Senhor, nós queremos orar ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque e ao Deus de Jacó. Jesus falou: então vocês vão orar assim: Pai. Olha o nome dele aí, Pai. Se eu quiser chamar Deus, qual é o nome? Eu tenho duas opções: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, ou Pai. E por que Deus, Jesus, será que Jesus foi desobediente ao nome que Deus gosta de ser chamado? Por que ele falou: olha, chama ele de Pai? Porque Jesus, ele veio fazer um projeto do coração de Deus, traçado antes de existir a eternidade. Um projeto chamado família. Então, Deus ele tem um projeto. E o projeto é que ele seja pai de uma grande família. Para eu entender o Apocalipse, a volta de Jesus e o final dos tempos, a primeira coisa, eu tenho que entender o caráter e o desejo de Deus. E quando Jesus diz: vocês orarão ao Pai, ele está me falando um projeto. Ele não está me falando de uma religião. Você é evangélico, você é judeu. Ele está falando: não. Deus é o vosso Pai. E vós todos sereis irmãos e irmãs. Eu vim, ou seja, Jesus veio resgatar a família de Deus, que foi perdida lá no Éden, quando o homem desobedeceu a Deus. Então, nós temos aí agora um motivo do Apocalipse. Por que as coisas vão acabar? Por que vai vir o fim? Porque Deus, ele tem um projeto. E esse projeto, ele tem início
ele tem meio e ele tem fim. A Bíblia não é um livro que termina ao acaso. A Bíblia, ela termina, dá o fim para você. Se você quiser saber o que vai acontecer, é só você ler Apocalipse. Você vai saber o fim. E é isso que nós vamos falar. Mas se você não sabe para que você nasceu, para que você quer saber o fim? Se você não sabe para que Deus te fez, por que você quer saber o Apocalipse? O Apocalipse te interessa para quê? Agora é a hora da vingança. Tudo que nós passamos aqui na terra por servir a Deus, agora Deus vai fritar todo mundo com fogo, vai soltar isso, vai mandar aquilo. Isso é uma mentalidade que não é a mentalidade de Deus. Vamos ver a mentalidade de Deus. Abre comigo para você conhecer um pouquinho a Deus, Mateus. Mateus, Sermão do Monte. Vamos ver as palavras de Jesus sobre o Pai, tá? Ó. Mateus capítulo 5, verso 43. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mateus 5, 43. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis o quê? Crentes, evangélicos, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuvas sobre justos e injustos. Olha o caráter de Deus. Ele ama o mal, a pessoa má, porque ele quer que ela se converta. Ele ama ali, ó. E eu tenho que aprender a amar o meu inimigo e orar por quem me persegue, porque Deus, o caráter dele, não é matar e destruir pessoas, mas é salvar pessoas. Então, vão entender, para que você também saiba o seu papel aqui na Terra, o caráter de Deus. Abre a Bíblia em 1 Timóteo 2,4. Se alguém falar para você que Deus, primeira coisa, predestina alguém para o inferno, tem prazer em matar o ímpio, ou ele quer destruir essa terra com fogo, para executar juízo nos homens, porque ele odeia os homens maus, ou ele quer executar essa justiça destruindo pessoas, vamos ver o caráter aqui. Em 1 Timóteo 2,4, diz algo sobre o caráter de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Qual é o caráter de Deus? O qual deseja que todos os homens se convertam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus, ele tem um desejo. Qual que é o desejo de Deus? Que todos os homens se convertam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, se ele fizer o ser humano para destruir o ser humano, ele acabou de mentir. Não é o desejo dele, então, que todos se convertam, mas que alguns predestinados se convertam, ou alguns que ele escolheu sejam filhos dele. Quando diz a palavra todos, quando diz todos, significa que a porta está aberta para todos. Agora, Deus sabe quem são esses todos. Saber é uma coisa, determinar é outra coisa. Na onipresença dele, ele sabe. Agora, determinar é outra coisa. Jesus, ele veio para que todos se convertam e sejam salvos. Converter a quem? A crente? Eu te pergunto, será que Deus quer que eu me converta a ser um evangélico? Será que Deus quer que eu me converta a ser um católico, um judeu? O que Deus quer que eu me converta a quem? Outra coisa do caráter de Deus que você tem que saber, que só tem uma coisa que ele não faz. Aliás, se ele fizer essa coisa, ele anula ele mesmo. Abre comigo Tito, capítulo 1, verso 3. Uma coisa que Deus não faz, nunca vai fazer.
Porque essa coisa é o oposto do que ele é. Ó, Tito, capítulo 1, verso 3, diz o seguinte: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu. Não pode mentir, porque ele é a verdade. A verdade. Ele não mente. Ele é a verdade. Então, ó, em 1 Timóteo diz que ele quer que todos os homens se convertam. E ele não pode mentir. Se ele quer que todos os homens se convertam, como que ele cria um ser humano no ventre já predestinado para ir para o inferno? Se ele fizer isso, ele acabou de mentir. Em 1 Timóteo 2,4, eu tenho um Deus que predestina uma pessoa para ir para o inferno e diz que não quer que ninguém morra. Ó, ele não quer que ninguém se perca. Então, vão entender o caráter de Deus. Para que você nasceu? Por que tem o Apocalipse? Por que Jesus vai voltar? Jesus vai voltar para concretizar duas coisas. Duas promessas de Deus feitas. A primeira, feita a Abraão, em Gênesis, capítulo 12, quando ele diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Ali não está específico judeu, mas diz todas as famílias podem ser abençoadas através de Abraão. E eu te falo, Abraão morreu e está enterrado. Quem que Abraão pode abençoar? Quem que um defunto que está enterrado há tantos mil anos pode abençoar? Abraão morreu, mas o descendente dele não morreu. O descendente de Abraão vive, reina, está sentado à destra de Deus. E o nome dele é Jesus Cristo. E através de Jesus, judeus e gentios, gregos, romanos, árabes, mongóis, budistas, qualquer pessoa que quiser entregar a vida para Jesus pode ser abençoada. Agora vamos entender então João 1,12. Hoje no meio é assim, entrega a sua vida para Jesus. Para quê? Aí eu vou virar um evangélico? Não, você vai virar um cristão. E o que é um cristão, hein? Por que eu tenho que entregar a minha vida? A Bíblia diz que a salvação é algo tão simples. Ser salvo é simples. Permanecer salvo, aí já é um caminho estreito e apertado. Mas a salvação, ela é simples. Porque se ela fosse complexa, ninguém seria salvo. Como que o apóstolo Paulo diz que eu sou salvo? O apóstolo Paulo diz que eu sou salvo por ser sensacional, bonzinho. O apóstolo Paulo diz que só é salvo quem é bom aqui na terra aos olhos humanos. Ou a porta está aberta para todos. Aqueles dois ladrões da cruz que estavam ao lado de Jesus eram bandidos mesmo. E ali Jesus diz para um deles: Senhor, lembra de mim. O que o cara fala para ele? Lembra de mim. Só isso. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Olha. Se fosse difícil, aquele homem da cruz não tinha salvação para ele. Então, abre a sua Bíblia em Romanos 10:9. Você tem que saber como que uma pessoa é salva. Você prega a salvação, mas você não sabe como uma pessoa ela é salva. Olha, Romanos 10:9, o apóstolo Paulo diz o seguinte: se com a tua boca, a minha boca, confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração, creres que ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê. Então, quando alguém fala para você entregar a vida para Jesus, é um novo nascimento. Não é simplesmente confessar uma vez. É uma mudança de vida de dentro para fora. É viver confessando quem eu sou agora. Eu era um Rodrigo e hoje eu sou outro. Eu era um homem e hoje eu sou outro. Aquele morreu e hoje nasceu outro. É um novo nascimento.
Não existe salvação sem novo nascimento. Um dia um homem idoso perguntou a Jesus: o que eu tenho que fazer para ser salvo? O cara era religioso, era um dos principais dos fariseus. Vamos ver a resposta de Jesus para ele. Quem sabe você congrega na igreja evangélica há anos e nem salvo você está. Quem sabe hoje você que está me ouvindo, não sabe nem para onde você vai se você bater as botinas agora, hoje, e pode bater hoje, eu, você, qualquer pessoa pode morrer a qualquer momento. A única garantia que eu tenho na minha vida é agora, esse momento que eu estou vivendo. Porque eu não sei se eu vou viver até amanhã. Uma coisa eu tenho certeza. Se eu morrer agora, eu vou passar. Porque ele diz que aquele que nele crê, mesmo que morra, viverá. Então Jesus, ele veio para concretizar um projeto. E esse projeto, ele veio fazer, implantar, e na volta dele, ele vai concretizar. Presta atenção nisso. Ele implanta um projeto, e agora ele vai restaurar, concluir o projeto de Deus com você, com a humanidade. Abre aí comigo João 3. Vamos ver o que Jesus falou para este homem velho. Um homem já mais idoso, um principal, um religioso. E ele disse para aquele homem. Vamos ver a pergunta dele, João 3. Verso 2. Vamos ver do 1 ao 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Acabou. O que é um novo nascimento? Quando eu entrego a minha vida para Jesus, acontece algo. Não é uma confissão só de boca. Ela tem que ser de coração. E é pela fé. Escuta, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando essa palavra é pregada, ela aumenta a minha fé. Pastor, o que é fé? Eu não vou traduzir do hebraico, porque senão a aula vai ficar muito longa, mas depois eu vou traduzir a palavra fé em hebraico para você, mas por enquanto vamos ficar na simplicidade do evangelho. Diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de algo que você não vê. Você não vê Jesus, mas ele está aí agora, porque ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ele está, e é pela fé. Você está ouvindo a palavra. Aí eu entreguei minha vida para Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Abre comigo João 1,12. Romanos 10,9 diz o que você faz. Em João 1,12, o que vai acontecer? Fala, pastor, mas o tema é Apocalipse. Você tem que saber primeiro isso. Porque senão o seu Apocalipse vai ser um Apocalipse de desgraça. Um apocalipse que você vai ter medo dele. O apocalipse está chegando em a minha vida, e os meus parentes, e o mundo, e os meus negócios. E o ser humano, ele é assim. Entende, Deus tem um projeto. João 1,12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você sabe o que você está fazendo nessa terra aqui agora? Você que já entregou a sua vida para Jesus? Você está sendo transformado. Você está sendo feito filho. Ainda você não é. Você só vai tomar posse dessa paternidade 100%. Estou falando 100%. Pela fé eu sou. Mas enquanto eu nesse corpo de carne, eu não posso ver a Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz que quando Jesus voltar, vai concretizar isso. Aí você está sendo feito. Você vai terminar de ser feito quando Jesus voltar. Abre comigo Romanos 8. Em Romanos 8, João 3,16, eu não preciso nem ler, né? Como que Deus deseja que todo mundo seja salvo, e agora no Apocalipse ele mata e destrói tudo. Tira a sua igreja,
Ah, a igreja não, minha igreja eu vou tirar. Agora, o que sobrou aqui de ímpio, eu quero matar. Eu vou mandar fogo do céu para queimar. E esse é o caráter dele? Será que Deus tem esse caráter? De arrebatar a sua igreja antes de qualquer evento e simplesmente matar pessoas ou tratar com o povo judeu na terra, igual muitos pregam por aí? Será que esse é o projeto? Eu pego a minha igreja santa, né? A igreja que não adultera, a igreja que não mente, né? Está aí agora, né? Quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando de denominação religiosa, eu não estou falando de você, tá? Eu congrego na Getsemane, mas a igreja sou eu. Congrego lá com os irmãos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ele está. Lá é uma igreja por quê? Ali tem uma. Por que é uma igreja? Porque lá tem pastor, tem evangelista, tem mestre, tem profeta, tem diácono. Eu não tenho como estar dentro da minha casa, eu e minha mulher, e ser uma igreja, não. Está faltando pastor, evangelista, mestre, profeta, diácono. Está faltando todo o sistema que o apóstolo Paulo falou que é necessário ter dentro de uma congregação onde uma igreja se reúne. Agora, abre comigo Romanos, antes de ler Romanos 15, 8, 15, vamos ver isso aqui, ó. Abre comigo aqui, ó. Você sabe que até os animais, se você tem cachorro, vaca, cavalo, até os animais, eles gemem pela volta de Jesus, sabia disso? Olha que coisa! A natureza, as árvores, os animais, olha só, aqui diz o seguinte, Romanos 8, capítulo 19. A ardente expectativa da criação, Romanos 8, 19, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um tempo geme e suporta angústias até agora. Presta atenção no 23. E não somente ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando, presta atenção, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Ou seja, a concretização do projeto é na volta, que nós vamos ser adotados definitivamente com a redenção do nosso corpo. Mas aí você levantou sua mão para Jesus e nasceu de novo pela fé. O que aconteceu, hein? Vamos continuar no livro de Romanos, que ele é muito esclarecedor. Em Romanos 8, 15, diz o seguinte, naquele momento, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai, Papai. E o próprio Espírito testifica com o meu espírito que agora eu sou filho de Deus. Presta atenção na Bíblia. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele padecermos, com ele também seremos glorificados. Crente pode padecer. Crente padece perseguição, luta. O que você não pode perder é a sua fé. A sua fé não é baseada naquilo que você vê, mas é naquilo que você não vê. Então, Romanos 8, 14, volta um versículo, diz o seguinte, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vão agora em Romanos 8, 29, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, do qual chamamos, Romanos 8, 29. Aos que de antemão conheceu, também predestinou para ser conforme a imagem
de seu Filho, a fim de que Jesus Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, ó, uma irmã levantou a mão, eu já vou atender ela. Vamos ler só 1 João 4:8. A irmã Maria levantou a mão aí, eu vou responder a pergunta dela daqui a pouquinho. 1 João 4:8. Então, meu irmão, se você não entende que você está aqui para ser feito filho de Deus, e que Jesus vai voltar para resgatar a família dele, de Deus, você já não entende nada de Apocalipse. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus, ele é o quê? Amor. Então, primeira coisa, se você não entende que você aceitou Jesus para ser feito filho de Deus, e que a Bíblia é um projeto que tem início, meio e fim, e que o Apocalipse é a concretização desse projeto chamado família, que está em Romanos 8:29, você não entende nada de volta de Jesus, de Apocalipse. Antes, então, do Márcio, que levantou a mão, a Maria levantou a mão. Maria, deixa eu pegar ela aqui, só um minutinho. Quem levantou a mão primeiro foi a Maria. Pode abrir o microfone e perguntar quem levantou a mão. Foi Maria Santos. Pois não, Maria? Você está sem microfone, Maria? Maria está sem microfone, não tem como perguntar. Márcio? Pois não, Márcio? Pode perguntar. Márcio? Minha filha vai perguntar. Tá. Aqui, chega mais perto. Não, falei com ele. Quando ele falou que Deus só tinha... Oi? A minha filha perguntou que o senhor falou que Deus tinha duas formas de chamar a Deus, mas a Bíblia chama ele de Senhor dos Exércitos. Ela queria saber, porque a Bíblia, ela achou também na Bíblia que Deus é chamado de Senhor dos Exércitos. Sim, mas não é o nome dele, né? Senhor é um atributo, Senhor dos Exércitos. O nome está lá em Êxodo 3:15. Ele fala que quer ser chamado. Esse é o nome que ele quer ser chamado. Pode chamar ele de Senhor dos Exércitos, mas o nome que ele quer ser chamado é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É isso que eu falei. Ou Pai. Eu vou orar o Senhor dos Exércitos ou eu vou orar o Pai, como Jesus me ensinou e mandou? Ele mandou eu orar como? Entra no seu quarto em secreto, que o Pai que ouve em secreto. Por que eu vou complicar o nome de Deus? Senhor dos Exércitos. Jeová Rafá, igual muitos falam aí. Jeová, que nem Jeová é coisa nenhuma. Se eu posso chamar ele de Pai, se é o que Jesus mandou fazer. Tem vários atributos de Deus na Bíblia. Senhor dos Exércitos que eles chamam aí, Jeová, esqueci o nome. Tem um nome, é Jeová sei lá o quê. Igual tem Jeová Rafá, que é o Deus da cura, né? Senhor que cura, né? Jeová Shalom, o Senhor da paz. Isso não é nome, são atributos. Igual o Senhor do Exército, Tsebaô. Jeová Tsebaô, o Senhor dos Exércitos. Isso não é um nome, não, é atributo, tá? Beleza? Ela entendeu. Obrigado, pastor. Vamos continuar, então. Então, para eu entender Apocalipse, eu tenho que entender que eu estou dentro de um projeto. E esse projeto é família, tá? Então, se eu não entendo que eu estou num projeto de família, que a Bíblia, você está vendo aí, ela não é um livro religioso, mas é um projeto que tem início, meio e fim, então, para que eu quero saber Apocalipse? Eu nem sei o que eu estou fazendo na Terra. Agora você tem um motivo. Você nasceu e converteu para ser feito filho de Deus. Então, lá no início de Gênesis, vamos ver algumas coisas. Para eu entender Apocalipse, eu tenho que entender primeiro Gênesis. Porque o início é Gênesis. Como é que eu quero entender o fim da Bíblia se eu não sei o início? Eu quero ler só o Novo Testamento. Então você está banguelo de metade da Bíblia, você não vai entender nada de Bíblia nunca. Só se o Espírito Santo botar na sua cabeça de uma forma sobrenatural. Porque a Bíblia, a palavra biblos, é biblioteca, é um livro, e toda ela, de Gênesis e Apocalipse, é a palavra de Deus,
e é a verdade imutável de Deus. Eu tenho uma coisa lá na Bíblia que chama árvore da vida, né? Olha que interessante alguns detalhes que nós vamos ver aqui sobre a Bíblia, sobre o Gênesis e sobre o Apocalipse. Primeiro, algumas similaridades. Eu tenho que entender o porquê dessas similaridades. Abre comigo Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Eu quero dizer que daqui a 3 minutos vai cair. O que significa cair? Quando cair, você clica no link de novo e você entra de novo na escola. Tá? Então, ó, Gênesis, capítulo 3. Vamos ver aqui, ó. Desculpa. Gênesis, capítulo 2. Diz assim. Verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, ó, o que acontece? Deus planta no jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele dá uma ordem, uma lei. Pode comer tudo aí, menos da árvore do conhecimento. E por que não podia comer da árvore do conhecimento? O que ia acontecer com o homem? Ele falou: o dia que você comer, você vai morrer. Certamente você morrerá. E o que é a morte? Muitos cristãos não sabem nem o que é a morte. Acham que a morte é morrer fisicamente, você morre. A Bíblia fala da segunda morte. Tem primeira morte e tem segunda morte. A primeira morte é essa de você bater a botina. Essa, se você tiver Jesus, você passa da morte para a vida. Você passa desse corpo corruptível para um corpo incorruptível. Você passa e recebe posse da herança de filho de Deus. Você nasceu de novo. Agora vamos ver lá em Gênesis, em Apocalipse, uma outra similaridade com Gênesis. Outra coisa que eu quero te ensinar rapidamente, porque o nosso tempo ele passa voando, né? O que significa a palavra Éden? Né? Éden. A palavra Éden, pomar, jardim, no hebraico, é a mesma que paraíso no grego. Então, você está voltando, se você vai morar no paraíso, significa que você está voltando para o Éden. Entende isso? Lá no Éden, o homem morava com Deus e era eterno. Lá em Apocalipse, o homem volta a morar com Deus e ser eterno juntamente com Deus. Entende isso? Que o início começa com o homem com Deus e o fim termina com o homem com Deus. Qual é a diferença, então, pastor? Será que nós somos fantoches na mão de Deus? E tudo isso é uma brincadeira? Ou ele colocou 2 árvores para te dar o direito de escolha? Ou quem vai morar com ele lá no paraíso, que é o Éden, são aqueles que de livre e espontânea vontade escolheram a Jesus como Senhor? Será que isso é o projeto? Ou será que Deus predetermina quem vai ou não morar com ele? Então, nós temos que entender isso. Porque lá no Apocalipse fica uma árvore só.